Bom, gurizada, então a ideia é a gente começar a primeira habilidade que a gente tem, tá? É, Vamos trabalhar aí então com a questão da identificação dos números racionais dentro do plano, da reta numérica e também vamos para a parte do plano cartesiano das coordenadas, tá? Então, para começar, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer a nossa reta numérica aqui. E o que é uma reta numérica? É uma reta que ela é preenchida por diversos números, tá? Então, diversos, quando a gente fala diversos, a gente fala todos eles, tá? Toda essa reta ela é preenchida com números aí, tá? Então, para a gente começar, a gente começa a construir a reta numérica partindo do zero, tá? O que o zero vai fazer para a gente aqui? O que ele vai nos dar de informação? Vai nos dar uma ideia, entre aspas, de meio, tá? Daqui para frente positivo, daqui para frente negativo. Tá? Então, o zero ele ajuda muito a gente nessa questão para definir é, que daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo, tá? Então a gente tem o zero como uma ideia de balizador, tá? Dentro dessa ideia, a gente começa com os números positivos, que é o um, né? A gente vai ter então o 2, o 3, o 4 e assim por diante, tá? O que é interessante, o que é importante a gente pensar sempre sobre eles, tá? Esses valores, tá? Eles existem e esses valores eles têm a mesma distância entre eles, tá? Então, entre o zero e o um a gente tem a mesma distância do que entre o um e o 2 enfim, e assim por diante, tá? Então, a distância do zero para o 1 é a mesma, do um para o 2 é a mesma, do 2 para o 3 é a mesma, então é importante que a gente sempre faça essa mesma distância quando a gente for completar uma reta numérica, tá? Justamente por ter essa ideia aí, tá? Depois, a gente começa a compreender que o zero e um se trata de uma distância, né? E essa distância ela pode ir para o outro lado também. Então, o que a gente normalmente pensa, né? Que a gente tem um número que ele está à mesma distância do zero, só que na parte esquerda dele. Então, a gente começa a dar a ideia dos números negativos. Tá? Então, a gente vai ter o menos um, a gente vai ter o menos 2, a gente vai ter o menos 3, a gente vai ter o menos 4 e assim por diante. Por que eles não estão na mesma ordem, entre aspas, do que os números positivos, tá? Porque justamente eles vão estar. A questão de número negativo é um número oposto ao número positivo. Então é um número que possui a mesma distância para um termo em comum, e aí a gente usa o zero como esse termo em comum, já que o zero não tem um oposto a ele mesmo, tá? A gente poderia pensar em o zero tendo um oposto em relação ao menos um, mas é coisa para outra aula, não é para hoje, tá? Então a gente tem o um como oposto o menos um como oposto do um, justamente porque eles têm a mesma distância para o zero aqui, certo? Então o 2 é oposto do menos 2 porque eles têm a mesma distância para o zero aqui também, e assim sucessivamente. Depois a gente começa a pensar em outros números que vão estar completando essas distâncias aqui no meio. Por exemplo, a gente pode ter o 1 meio, a gente pode ter também o 1,5, por exemplo, a gente pode ter o 2,7, a gente pode ter também o menos 3,8, então menos 3,8, a gente pode ter o menos 2,1, a gente pode ter o menos 3 sobre 2, tá? O que são esses números? São números que a gente chama de números racionais, tá? O que eles vão fazer pela gente aí, tá? Qual é a função deles na existência do mundo? Eles vão estar completando essa parte. Então são infinitos números que vão completar essa parte entre dois números ali, tá? São os números quebrados que a gente chama porque eles não têm um resultado fechado, digamos assim, que nem o um, que nem o 2, que nem o 3, né, um resultado inteiro, não vão ter só uma parte inteira, eles vão ter uma parte decimal também, né? E aí a gente chama esses caras aqui de número racional. Porém, só esses três tipos de números não completam a reta, porque vão existir algumas lacunas ali, tá?
que a gente precisa completar. E quem são eles? Vão ser os números irracionais. Quem são os números irracionais? São aqueles números com vírgula que ou não apresentam nenhum padrão, ou eles não apresentam. é, Quando a gente divide um pelo outro, eles não. O número decimal, eles não apresentam um padrão, é tipo o próprio pi, né, que é 3,141592, parará, e esse padrão não se repete, esses números não se repetem. Pode aparecer em um certo momento, mas depois a gente vê que não quer, que quebra esse padrão e assim por diante, então ele não tem um padrão de repetição, né? Então, são esses caras que têm o número variando e variando e variando e variando e variando e variando e variando, assim por diante. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o 3,14, 15, 92, tá? E mais a outra definição é que eles não podem ser escritos por uma fração com dois números inteiros. Então, por exemplo, não, a gente não tem como escrever π como uma fração entre números inteiros usando sei lá, por exemplo, 21 sobre 7. 22 sobre 7, tá? Nunca vai dar um valor exato, nunca vai dar exatamente o valor do π. Sempre vai ter um valor quebrado e daí, por definição, a gente chama esses caras de números irracionais, tá? E aí a gente vai ter vários tipos, tá? Que a gente tem, por exemplo, o π, que é um número bastante conhecido, que a gente usa bastante. A gente tem o número de Euler, que também é aproximadamente 2,71. A gente tem o número de ouro, né, que está presente na sequência de Fibonacci, que é 1,68. Mas a gente também vai ter aquelas raízes que não são exatas, tá? Cuidado, não são as raízes negativas. As raízes negativas é outra coisa. São as raízes não exatas, que não têm um resultado exato, tá? Por exemplo, raiz de 2, por exemplo, raiz de 3, né? E raiz de 2 a gente tem como 1,4, raiz de 3 aproximadamente 1,7, tá? E, enfim, isso vai aparecer bastante e vai completar essas lacunas que faltam dentro da nossa reta, tá? Como que a gente localiza esses caras aqui na nossa reta numérica da mesma forma que a gente localiza todos os outros, tá? Por exemplo, o π é 3,14. A gente sabe que a reta ela cresce da esquerda para a direita, né? Então 3,14 vai estar depois do 3. Então ele vai estar mais ou menos aqui, a gente vai ter o π. O 2,71, a gente sabe que ele é maior do que 2,7. Então ele vai estar aproximadamente aqui, ó. Aqui a gente tem o número de Euler. 1,68 a gente sabe que é maior do que 1,5. Então ele vai estar à direita do 1,5 e aqui provavelmente vai estar o nosso número de ouro. Tá? Assim, da mesma forma, a gente vê que a raiz de 3 é maior do que o número de ouro, então a raiz de 3 vai estar aproximadamente aqui. E a gente vê também que a raiz de 2 é menor, 1,4, né? Menor do que 1,5, então mais ou menos aqui a gente vai ter a raiz de 2, certo? Como que a gente vai encontrar o valor de fato desses caras? Tá? A gente pode fazer a decomposição, tá? Então a gente decompõe o número para tirar da raiz, tá? Mas existe outra forma. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver um local aqui para. Pode ser aqui. Eu quero saber entre quais números está a raiz de 2. Tá? Como que eu posso fazer isso? Eu vou pegar as duas raízes que eu conheço que são exatas, que são menores do que raiz de 2. Por exemplo, raiz de 1 eu sei que é menor que raiz de 2. E raiz de 4 eu sei que é maior do que raiz de 2. Tá? Raiz de 1 eu sei que é 1. Raiz de 4 eu sei que é 2. Então eu sei que a raiz de 2 está entre 1 e está entre 2, tá? Então a gente já poderia responder alguma questão mais ou menos dessa forma, tá? Mas se você quer algo mais específico, a gente pode pensar o seguinte. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da raiz de 3. A raiz de 3, da mesma forma, ela está entre 1 e entre 2, tá? Só que eu quero saber se a raiz de 3 se ela é maior ou menor do que 1,5 para eu conseguir estreitar ainda mais essa questão. Como que eu vou fazer isso? Eu vou elevar os dois números ao quadrado. Por quê? Porque raiz de 3 ao quadrado é 3.
tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 1,5 ao quadrado, e aí eu vou analisar. Se o 1,5 ao quadrado der um resultado menor do que 3, então raiz de 3 é maior do que 1,5. Se 1,5 der um resultado maior do que 3, então vai ser o contrário. O 1,5 vai ser maior do que raiz de 3, tá? Só que raiz de 3 a gente sabe que é 2,25, né? A gente faz a continha ali, 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. E 2,25 é menor do que 3. Então, o que a gente conclui? Que raiz de 3 é menor do que 1,5. Então, se eu quisesse colocar que raiz de 3 é maior, perdão, do que 1,5. E está bem colocado aqui na nossa reta, né? O 1,3 está aqui depois do 1,5. Tá? E aí a gente pode pegar mais alguns números e ir tentando que a gente vai conseguir cada vez mais específico, tá? Então, uma maneira da gente encontrar esses números aí, ou encontrar um valor aproximado é assim, e aí a gente consegue finalizar essa questão, depois só localizar eles de maneira mais simples ali na nossa reta, certo? Aí, o que que deu aqui? Ai, que praga. Aí a gente vai para um outro lado, que é o lado do plano cartesiano. Pô, beleza. Localizei aqui, show de bola e tal. Bastante interessante, né? Mas, ok, eu ainda quero entender como é que eu localizo um ponto dentro do nosso plano cartesiano, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a partir de uma análise. O nosso plano cartesiano, ele vai ter duas dimensões, tá? Então, como que vai ficar esse tiozinho aqui, tá? Ele vai ficar uma reta perpendicular, ou seja, que forma 90 graus. Espera aí um pouquinho, que tá enchendo meu saco isso daqui, tá? Perpendicular, né, que forma 90 graus com a nossa reta numérica. E ela vai ser uma outra reta numérica. Então, na verdade, se a gente for ver, a gente tem duas retas numéricas aqui nesse nosso plano cartesiano. Tá? Então a ideia é justamente a gente ter duas retas numéricas aqui para a gente localizar esses pontos aí, tá? E aí, tendo essas duas retas numéricas, a gente vai poder localizar todos os pontos que a gente quer, tá? Como que a gente vai fazer isso, então? A gente vai ter da mesma forma, só que agora para cima positivo e para baixo negativo. A gente tem o 1, a gente tem o 2, a gente tem o 3, a gente tem o 4, 5, e da mesma forma a gente tem os negativos, negative 1, menos 2, menos 3, né? Aqui é o menos 4, aqui é o menos 5, tá um pouquinho rabiscado ali, mas acho que dá pra gente localizar, menos 6 e assim por diante, tá? E aí fica a questão, eu tenho esse ponto aqui, tá? Vamos supor que eu tenho um ponto aqui. Como que eu faço para definir a coordenada dele, tá? A gente poderia ter duas formas de definir essa coordenada, só que não pode ter duas formas, porque senão vai confundir em algum momento, tá? Então, como a gente define a coordenada desse número aqui, desse ponto aqui, tá? A gente sempre vai colocar ela primeiro o valor do x e depois o valor do y. O que é o x, o que é o y? É o nome que se dá para esses eixos aqui, tá? O eixo x e o eixo y, ou o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou olhar primeiro para qual valor de x ele está relacionado. E se a gente for traçar aqui embaixo, ó, a gente vê que ele está no 5. Né? Obviamente eu estou fazendo um desenho bem ruim, tá? Mas a gente, puta que pariu, a gente consegue ver que ele está relacionado com o 5, tá?
Então, o x está na coordenada, o ponto está na coordenada 5 para x e o ponto está na coordenada, né, dá para a gente ver aqui, 4 para y. E essa é a coordenada desse ponto, 5 e 4, tá? Ali no meio pode ter um ponto, pode ter uma vírgula ou pode ter um ponto vírgula, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Se eu quiser localizar esse aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse aqui, ó. Pá, peguei esse aqui, tá? Como que eu vou chegar nessa coordenada, tá? Desse cara aqui. Eu vou trazer a coordenada do x, então ele é menos 3 para x, ele é menos 3 para y também. Tem a coordenada do meu ponto. Beleza, mas e esse cara aqui, ó? Quero saber a coordenada desse ponto aqui, tá? Como que a gente faz? A gente vai ter que analisar ele a partir do eixo, tá? Então, ó, eu quero saber a coordenada x dele, eu vou trazer ele aqui para o eixo x. No eixo x ele está exatamente em cima do zero. Então, sempre que ele estiver em cima do eixo y, a coordenada x dele vai ser zero, tá? E a coordenada y vai ser o ponto exato onde ele está, 3. Né? Da mesma forma, a gente pode pegar esse ponto aqui, por exemplo, ó. Ele está no menos 4 no eixo x, só que no eixo y, se eu for trazer para cá, ele vai estar no zero. Tá? Então, a gente também tem esse tipo de situação. Mas vamos pegar um outro exemplo. Ó. Vamos supor que eu tenho esse ponto aqui e eu tenho esse ponto aqui. Tá? Esse ponto aqui, ele é o ponto 1 e menos 6. Porque ele está 1 para x e menos 6 para y. Esse ponto aqui, ele é o ponto 4 e menos 2. 4 para x, menos 2 para y. Como eu vou descobrir o ponto que está, a coordenada do ponto que está no meio? Tá? Tem uma forma bastante simples da gente resolver. Como que a gente vai fazer? Pega esse tio aqui, ó, e vê quanto que ele variou em relação ao eixo x desse ponto até esse. Então, ó, eu sei que no eixo x, no primeiro ponto era 1, no segundo ponto foi 4. Então, ele variou 3 casas. Tá? Eu quero saber o ponto que está no meio. Então, se ele variou 3 casas no eixo x, eu vou pegar o ponto que está exatamente. Eu vou pegar a metade dessa variação. Metade dessa variação é 1,5. Tá? Só que ele saiu do 1 e variou 1,5. Então, a coordenada dele é 2,5, que é 1, o ponto de onde ele saiu, mais a variação de 1,5. Então, para x, ele tem uma variação de 2,5, tá? Sei que é um pouquinho, não é tão simples da gente conseguir visualizar isso aí num primeiro momento, tá? Mas é bem tranquilo, tá? Ó, então, ele variou 3 casas, metade dessa variação é 1,5, como ele saiu do 1, 2,5. 2,5 para x. E para y? Para y ele saiu do menos 2 até o menos 6, ou dos menos 6 até o menos 2. Então ele teve uma variação de 4 casas, certo? Ó, do menos 6 até o 5, 1, 2, 3, 4 casas. Metade dessa variação vai ser o quê? 2 casas. Ou seja, ele vai andar 2 casas a partir do primeiro ponto onde ele estava. O primeiro ponto onde ele estava era menos 6. Então ele vai variar 2 casas para cima. Vai ficar então menos 4. E esse vai ser a coordenada desse ponto que está no meio. Tá? Então o ponto que está no meio desses dois é 2,5 para x e menos 4 para y. Certo? Então, duas habilidades vistas nesse vídeo. Primeiro, como localizar o número irracional dentro da reta numérica. Tá? Pega, vai por aproximação, dependendo da questão. Tá? Analisa o número, eleva ao quadrado, tem que ser maior do que o número que está dentro da raiz. Tá?
Plano cartesiano, como que a gente vai localizar uma coordenada? Primeiro x, depois y. Sempre vai ser nesse estilo aqui, ó. X e y. Sempre. Primeiro é x, depois é y. Como que eu vou como que eu vou achar esse cara que está aqui? Metade da variação de x, metade da variação de y, sempre partindo do ponto inicial que eu estou analisando e somando essa variação. Então, 1 mais 1,5, 2,5. Menos 6 mais 2, menos 4. Tá? E aí, fechou. Já trabalhamos duas das nossas habilidades aí.